Queria te ouvir também, Thales, a gente entrando aqui nessa discussão agora do que deverá vir desse conclave. Estava agora há pouco ouvindo, inclusive, o arcebispo Dom Odilo Scherer, dizendo que não será surpresa se o próximo Papa for da África ou da Ásia, inclusive. A gente está vendo essas repercussões acontecendo, vai se aprofundar aqui ao longo do programa, mas você tem apuração para a gente também do que espera o governo brasileiro nesse sentido, Thales? Natália, o presidente Lula torce, segundo seus assessores, os assessores próximos com quem eu falei, para que o novo Papa, a ser escolhido pela Igreja Católica, siga a mesma orientação do Papa Francisco. Há quem fale até que seja como o Papa Francisco ou o João Paulo II. O temor do presidente da República é que, num tempo de ultraconservadorismo espalhado pelo mundo inteiro, o sucessor do Papa Francisco se identifique com as ideias do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. No entendimento de um desses assessores próximos ao presidente, a torcida é que, abre aspas, que venha alguém que siga o caminho de paz, humildade, amor e solidariedade ao próximo que o Papa Francisco deixou como ensinamento, que seja um defensor do povo simples. Lula e seus assessores mais próximos sabem que há no comando da Igreja Católica muitos arcebispos identificados com as ideias de Trump e que há um risco real de que o próximo conclave escolha como sucessor do Papa Francisco uma figura que defenda alguma aproximação com o presidente dos Estados Unidos. A tese da aproximação é bem vista até por bispos progressistas, como forma de se evitar trazer para a Igreja Católica a polarização que está explicitada na sociedade. No entanto, a maior expectativa no governo brasileiro é de que esta tese não vença. Francisco teria conseguido blindar a Igreja Católica da onda ultraconservadora. Entre os principais movimentos em favor desse otimismo estariam as reformas e moralizações promovidas pelo Papa nos últimos anos, especialmente a criação, em 2013, do poderoso Conselho de Cardeais, também chamado de G9 ou de C9, encarregado de sugerir ao Papa formas de atualizar os diversos órgãos ligados ao Vaticano. O Conselho é composto por 9 cardeais com visões de mundo semelhantes às de Francisco e que passaram a dar o tom das políticas seguidas pela Igreja Católica. A esperança de Lula e seus assessores também reside no fato de que Francisco conseguiu nomear mais de 80% dos atuais 120 cardeais que elegerão o novo Papa no próximo conclave. Essa torcida é tanto mais fundamental quanto se sabe que Trump e os católicos ligados ao presidente dos Estados Unidos já estão trabalhando para a tomada de corações e mentes no Vaticano, como conta um texto do nosso Jamil Hrad aqui no UOL. Uma das últimas visitas recebidas pelo Papa um dia antes de sua morte foi a do vice-presidente dos Estados Unidos, o James David Vance. O vice de Trump é um católico conservador, especialmente encarregado pelo chefe de ajudar a forçar o processo de mudança no Vaticano para a política mais conservadora. Vamos ver quem serão os vencedores dessa disputa. Quero, inclusive, aprofundar nesse ponto com o Jamil, que falou tanto aqui ao longo do feriado, né, Jamil, desse uso da religião como um todo, do Trump citando a volta da religião para os Estados Unidos. Queria analisar com você a fala de hoje de Donald Trump após a notícia da morte do Papa. A gente tem aqui um trecho para rodar e analisar com você na sequência. Vamos ouvir aqui o que disse hoje o presidente dos Estados Unidos após a notícia da morte do Papa Francisco. Them, all federal flags and state flags at half-mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard, he loved the world, and it's an honor to do that. Fala curta, né, Jamil? Queria uma análise sua sobre esse momento, ele reforçando as mesmas ideias, mas se limitou a um comentário curto ali sobre o Papa, né? Tem vários absurdos nessa imagem, né? O primeiro delas é fazer isso ao lado do Coelhinho da Páscoa. Era o evento no qual a Casa Branca estava organizando, né? Isso é tradicional, uma caça aos ovos
nos jardins da Casa Branca. E no discurso que ele faz, esse trecho que vocês mostraram, é tudo o que ele disse sobre o Papa. É tudo o que ele disse. Não citou o seu trabalho de combate à pobreza, nada, absolutamente nada. Foi tudo que vocês ouviram. O resto do discurso que eu acompanhei, ele fala do grande trabalho da Melania Trump em organizar a festa, ele fala da fanfarra, da banda que tocou, ele fala dos jardineiros, ele deixa um espaço gigantesco para elogiar justamente a banda de música que estava tocando, obviamente, militares, e depois ele diz que Jesus estava de volta, basicamente, que a religião está de volta na Casa Branca e pede basicamente que todos se divirtam muito, porque serão 4 anos extraordinários para os Estados Unidos. Ou seja, não, o Papa não estava no centro nem do discurso dele e nem das atenções, obviamente, desse dia que vocês estão vendo aí as imagens. Obviamente, uma sinalização muito clara de que não há uma relação próxima entre o governo Trump e o Vaticano. Vou dar alguns detalhes aqui do porquê que isso é relevante. Em primeiro lugar, Donald Trump escolhe para ser embaixador no Vaticano, embaixador americano na Santa Sé, uma pessoa que justamente seria a pessoa que iria, ou que vai, no caso, articular uma posição ultraconservadora dentro da comunidade ali, pelo menos, de diplomatas no Vaticano, e, claro, tentar empurrar um nome para o conclave que seja, vamos dizer assim, mais adequado ao governo Donald Trump. Segundo ponto, já desde o início do ano, o Papa Francisco mandou uma carta aos bispos americanos criticando justamente a política de Donald Trump, principalmente no que se refere à imigração. O governo americano disse algo extremamente duro, rebateu dizendo: Papa Francisco, você conserte primeiro a sua igreja, depois venha falar da gente. Isso foi a resposta oficial do governo americano, para vocês terem uma ideia. Depois tivemos, claro, vários outros incidentes, mas mais recentemente, J.D. Vance, como disse o Tales, indo até o Vaticano, não porque ele queria encontrar apenas com o Papa, mas porque era uma sinalização aqui para o público americano de que a religião havia desembarcado com uma força grande. O Papa não o recebe para uma reunião, a reunião acontece com o secretário de Estado do Vaticano, não acontece com o Papa, e só depois, no domingo, como vocês viram, por alguns poucos minutos, é que o Papa recebe, então, o J.D. Vance, e pronto, e foi só isso. Então, sim, essa fala de Donald Trump ela é importante porque ela mostra a distância que existe hoje entre o governo americano e, claro, essa ala mais progressista dentro do Vaticano.